do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo, que nesse dia 4 de janeiro de 2026, o primeiro domingo do ano que o Senhor tem nos concedido, e esperamos que esta breve meditação que podemos fazer sobre a palavra do Senhor possa trazer paz, conforto, edificação e a alegria ao coração de todos aqueles que estão nos vendo pela internet e aos irmãos que estão conosco neste momento. O culto ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, todo louvor, toda glória e toda adoração. Vamos à nossa oração inicial. Ó Deus justo, santo e bom, Deus maravilhoso, tem nos concedido um ano que se passou com muitas bênçãos imensuráveis, incontáveis, visíveis, Senhor meu Deus e Pai. Tantos livramentos que não pudemos perceber, que não pudemos ver, mas temos certeza que o Senhor tem nos abençoado. E como o Senhor é um Deus fiel, a tua palavra permanece fiel, as tuas promessas se cumprem na vida dos teus servos. Nós esperamos de ti, este ano que se inicia, um ano de bênçãos a cada um de nós, a cada um destes que estão conosco, que estão nos vendo neste momento, ó Deus justo, santo e bom. Aonde quer que estejam, Pai, o Senhor permaneça ali, com mais um ano concedendo saúde, forças, vida e abundância. Nesses poucos minutos, Pai, que o teu Espírito Santo fale através de cada um de nós, em tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Aceita o nosso humilde louvor, atende à súplica, ao pedido de oração de cada um desses teus filhos. Ó Deus justo, santo e bom. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos e te pedimos a tua presença preciosa e santa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, nesse primeiro domingo do mês, não é o segundo, mas o primeiro domingo do mês, nós temos aqui como nosso tema para não esquecer. E o nosso texto, evidentemente, é sobre a Santa Ceia do Senhor, que pretendemos falar um pouco, porque desde que iniciamos, eu creio que esta é a primeira vez que vamos aqui conversar um pouco sobre a Santa Ceia, que é e se realiza no segundo domingo do mês, querendo Deus, no próximo domingo. E o nosso texto é de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 29, um pouco longo, um texto longo, mas um texto também que nós utilizamos em todas as santas ceias que celebramos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 29, assim está escrito: Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém. Então, algumas informações, ou muitas informações, importantes para cada um de nós sobre a nossa celebração. Então, a Santa Ceia não é uma tradição. A Santa Ceia é um mandamento do Senhor e que nós celebramos e realizamos sempre no segundo domingo do mês. Então, hoje vamos aqui também louvar o Senhor com o hino da harpa de número 39, e é sobre a Santa Ceia do Senhor. E o segundo hino da harpa, o hino de número 196. Amém? Então vamos louvar ao Senhor.
1, 2, 3. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor! Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Jesus querido, é aquele que nos purifica de todo o nosso pecado e nos tornamos santificados e abençoados pelo Senhor, mais alvos, ou mais limpo, ou mais puro do que a neve, a mais branca neve. E o nosso segundo hino, o hino de número 196, Uma Flor Gloriosa, que fala também sobre o nosso Salvador, Senhor Jesus. 1, 2, 3. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus.
Já de muitos foi achada rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai depressa, desculpa, vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Eu confesso, e eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte o quê? Que tudo para mim é Jesus. Amém. Então, além de confessar, eu tenho que proclamar, confessando, e também tenho que colocar em prática que tudo para mim deve ser o Senhor Jesus, acima de todas as coisas. Quero muitas vezes as pessoas acham que não deve ser desse jeito, mas para nós sabemos que tudo aquilo que passamos aqui, 50, 60, 70, 80, 100 e cento e poucos anos, não dá para se comparar com aquilo que teremos na vida eterna que somente o Senhor Jesus nos garante. Então, a Ele toda a honra, todo o louvor, toda a glória, toda a adoração e confessar que Ele é tudo em todos os momentos da nossa vida. Agradeço a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos tem dado em mais esta semana e podermos estar revendo alguns irmãos, o que nós agradecemos a Deus por todas estas vidas. Por aqueles que também não pudemos, neste final de ano, início de ano, que o Senhor nos perdoe, mas que o Senhor esteja abençoando a cada um deles. O meu pedido de oração é em favor dos familiares do Maurício, um primo nosso que veio a falecer, já de muitos anos de sofrimento, de uma enfermidade que o acometia, e que o Senhor ali esteja consolando a cada um dos familiares, que eles possam saber que esta foi uma separação momentânea e que o final dele não se encerrou, mas apenas aquele corpo mortal, como o seu e o meu, né, estará separado da alma que nós cremos está com o Senhor Jesus. E um dia nos veremos novamente para estarmos juntos para sempre e que o Senhor esteja consolando com palavras como essa a cada um dos familiares. Também queremos ouvir os nossos irmãos, mais uma vez, que estão conosco, nos auxiliando, colaborando conosco, e estarem conosco neste momento. A questão
A paz, irmãos. Ah, Como sempre, só agradecer, né? Pela semana que se passou, a folga. E o meu pedido é para que Deus agora nos acompanhe nesse retorno ao nosso serviço, para que Deus nos dê graça, nos dê forças para poder trabalhar, né? E que melhore a situação do serviço da minha esposa. Esse é o meu pedido. deixa eu agradecer, né, pela semana que a gente ficou em casa, de folga, né? Foi bem gostoso. Passou muito rápido, né? Mas graças a Deus, né? Então que Deus abençoe essa semana que vai entrar. Meu pedido de oração também é pelo meu serviço, né? Ver se consegue dar uma melhorada. E a minha tosse. Eu tô melhor, mas não tá 100% ainda, né? Então que Deus abençoe. Alô, bom dia, boa noite.寒くなってきたんで、風邪ひいたみたいで、健康に注意して、面白い新しいです。それが、ということで、以上です。Boa noite, bom dia para todos. Pai Senhor. Ele disse que está, né? Estamos em Cotopaxi. Nós estamos em pleno inverno, está muito frio. Né? Está do frio. Então, ele ora, né? Ora também, né? Mas você agradece e todos também, né? Que todos que passam bem, problema de vida, né? De vida, né? E que ano 2026 seja abençoado. Que todos abençoados. Oramos pelo nosso familiar também, amigo dele, né? Está ainda, né? Internado, não temos notícias, né? É isso. Agradeço muito. Amém, irmãos, graça e paz. Agradecer a Deus pela semana que se passou, muitas bênçãos. Temos que testemunhar aqui, o Lucas engordou bastante, mais do que o esperado, o dobro do esperado, né? Então, agora estamos de volta à curva normal e, enfim, também está regulando o sono, está ficando bem mais tranquilo agora, né? As noites com ele, então, glória a Deus, Deus tem sido fiel conosco. Agradecer a Deus pela semana que se passou, esse tempo de folga, pela visita aí dos irmãos, do pastor e da irmã Mia que estiveram conosco aqui ontem. Agradecemos a visita e ficamos muito contentes por ela. E eu ainda tenho mais um tempinho de folga. Eu não tenho licença paternidade, né, por conta de ser meu contrato de expatriação, mas eu vou tirar ainda alguns dias ainda de férias, né? Então eu só retorno para o trabalho por volta do dia 20, então ainda continuo aqui em casa nos cuidados com o Lucas e com a Rê. Eu provavelmente tenho que trabalhar algumas noites por conta de algumas reuniões, mas a maior parte do tempo eu vou estar realmente cuidando do pessoal aqui em casa. Então esse é um pedido de oração para que Deus continue abençoando aí a semana, esse retorno. De uma maneira eu vou ter também, né, algum retorno ao trabalho. E é isso. Amém. Amém. Armaleia, por gentileza, que também estão conosco. Irmã Luzinete. Paz do Senhor a todos. Paz. Só agradecer a Deus, né, por esse feriado que a gente está tendo, né? Estamos em casa com saúde, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E também que esse ano de 2026 que já se iniciou, que Deus possa derramar muitas bênçãos sem medida na vida de cada um dos que participam aqui do grupo, para os nossos amigos e familiares, muita prosperidade e muita saúde também.
Tá? Amém, Jesus. E continuo pedindo também pelo nosso visto, para que Deus nos abençoe nesse ano de 2026. Amém. Amém. Tá nevando aí? Só nevou um dia até agora. Glória a Deus. Dia primeiro. Preciso dar graças. Amém. Irmão Sebastião. Graças Graças e paz. e paz, irmão querido. Agradecer a Deus, né, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, Amém. pelo ar da sua graça, pela tua bondade, pela sua misericórdia e pelos seus cuidados na nossa vida. Que esse ano de 2026 que se inicia, que nós possamos estar mais atentos, né, com a gente mesmo, que nós possamos ser mais sábios, mais inteligentes para tomar nossas próprias decisões, que a dificuldade elas aparecem, que nós possamos estar firmes na palavra de Deus para que a gente possa seguir o caminho de Jesus, né, assim como ele ensinou, para que possamos chegar até a hora que ele vier nos resgatar. Amém. Ele virá. Amém. Os meninos estão aí? Amém. Samuel. Samuel. Parece aí, Agradecer Samuel. a Deus por estar sempre cuidando da gente, né? Glória a Deus. E também que deixa tudo certo aqui com a gente, que não sei quando a gente vai pro Brasil, que dê certo a nossa viagem. Mas até lá que nada de mal aconteça com a gente, que Deus sempre seja com a gente, continue Amém. com a gente, nos protegendo no caminho que a gente está tomando. Amém. Só. Amém. Boa noite, graças e paz a Graças e paz, todos. Raíssa. Também está agradecendo a Deus pela vida e pelas coisas boas que Ele tem feito. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Irmã Luzinete e Alexandre Bonetti. Pai Senhor, irmãos, Paz, Senhor. agradecendo a Deus por tudo que é, por tudo que tem feito, por essa passagem de ano, início de um outro ano, Glória a Deus. que o Senhor abençoou, né, e que continue abençoando para a honra e glória do nome dele. Pedir oração continuar pedindo pelo meu sobrinho Rafael, né, para que ele possa continuar se recuperando bem para a glória de Deus, livre de todo o mal, pelos meus pais, pela nossa família e pelo Brasil. Deus abençoe. Amém. Senhor Jesus. Muito grato, irmã Luzinete. Irmã Mia, Bom Palavra. dia, boa noite, feliz ano novo. amém a todos. 2026 Aqueles que nos seja veem pela como internet. Deus agrada em nossas vidas, né? Então, amanhã as crianças já retornam para a aula, né? Amém. Então, que Deus livre de todo mal, de todo perigo, né? Que eles atravessam avenidas e é um lugar muito perigoso, muito movimentado, né? Então, para que as irmãs, os irmãos, a melhor coisa que Deus agrada é a presença de Deus em nossas vidas, né? Que nada separe do amor de Deus em nossas vidas. Agradecemos a todos em nome de Jesus. Amém. Então, somos gratos a Deus e carecemos da proteção, do cuidado do nosso Deus, a nossa nação. Que o Senhor esteja ali abençoando a cada um dos nossos irmãos em Cristo, que tem estado conosco, tem dedicado uma parte do seu tempo para estar conosco através da internet e a cada um desses que estão neste momento conosco. Vamos agradecer ao nosso Deus e buscar a sua presença para que ele possa atender a oração e a súplica de cada um de nós. Amado Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Remedor, o nosso Provedor, sustentador de todas as coisas, o nosso guia a cada dia, Senhor, de um ano que se passou e do ano que se inicia. O Senhor sempre estará conosco e jamais nos abandonará. Esta é uma promessa que se cumpre, porque o Senhor é Deus fiel e tem um zelo especial por tua palavra para que ela se cumpra na vida de cada um dos teus servos. E cada um desses que aqui está, com certeza tem a alegria de expressar a gratidão que o Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por o muito que ainda o Senhor fará em favor de cada um desses. Que o Senhor esteja abençoando o local de trabalho da nossa irmã
Keiko, que o Senhor ali esteja abençoando, ó Deus Pai, restaurando, renovando a saúde e as forças, concedendo graça, sabedoria, discernimento em todos os passos desse casal. Estende as tuas bênçãos aos nossos irmãos em Cristo, os familiares da Keiko, também ao nosso irmão Anderson, que o Senhor ali esteja dando graça, forças, sabedoria, livramento no seu local de trabalho, no seu ir, no seu voltar, aonde estiver, estendendo as tuas bênçãos aos familiares do Anderson. Nós te agradecemos pelo irmão Nishimura, que o Senhor tem abençoado, que necessita e carece da tua presença, tanto quanto cada um de nós. O Senhor o tem abençoado e estivemos juntos nesta manhã, e que o Senhor ali esteja abençoando mais este ano, mais esta semana, o seu local de trabalho, o seu ir e o seu voltar, porque também é distante da sua casa. Igualmente a minha cunhada, esposa do meu irmão Nishimura, que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando, abençoando os passos, concedendo sabedoria, discernimento, para permanecer nos teus santos caminhos, ó Deus de Pai. O nosso irmão Carlos, a irmã Harumi, que o Senhor ali esteja abençoando onde estiverem, não podem estar conosco mais nesta oportunidade, mas que o Senhor ali esteja abençoando, aonde estiverem, trazendo em paz de volta a este país, para que possamos estar mais uma vez reunidos em outras oportunidades, no nome santo do Senhor Jesus. Estende as tuas bênçãos aos familiares do nosso irmão Carlos, aos familiares da irmã Harumi, que o Senhor ali, que estão nesse momento no Brasil, que o Senhor ali esteja com eles, concedendo a vitória da tua salvação àqueles que ali ainda não conhecem e não têm este relacionamento com o Senhor Jesus, que eles possam reconhecer que necessitam e carecem da tua presença. O nosso irmão Melvin, com o coração agradecido, nós é que somos gratos, porque o Senhor os tem abençoado e podemos estar juntos no dia de ontem, e que o Senhor ali esteja abençoando aos seus pequeninos, a sua filha Débora, ao seu filhinho Lucas, a esposa a irmã Renata, restaurando, concedendo as forças necessárias ao Deus e Pai, para que possa estar dando um crescimento sadio àquele pequenino, e também o local de trabalho do nosso irmão Melvin, que ele possa estar tendo discernimento, sabedoria, compreensão, saúde e forças para permanecer no seu local de trabalho. Nós te agradecemos também pela vida da nossa irmã Bianca, que o Senhor esteja ali abençoando a irmã Bianca neste momento, no seu local de trabalho, ali no hospital, que o Senhor abençoe aos seus familiares, ao seu pai, à sua mãe e todos os demais familiares que estão no Brasil. Continua concedendo esta graça maravilhosa da tua presença na vida desta tua filha, a quem nós amamos segundo a tua palavra santa. Tem nos abençoado também, e nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus justo, santo e bom. Pelo Maurício, Pai, que o Senhor tomou para si, que o Senhor conceda o teu Espírito Santo em abundância, consolando os entes queridos, Pai, a minhas irmãs e demais familiares, ó Deus justo, santo e bom, que estavam próximo dele e que o Senhor, com certeza, determinou um tempo para que ele estivesse aqui junto conosco. E o Senhor o recolheu, e ao Senhor toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E a nossa esperança viva é que um dia estaremos juntos, Pai. Apesar de eu não conhecer pessoalmente, mas sabemos que um dia poderemos estar juntos em toda a eternidade. Ao nosso irmão Sebastião, ó Deus Pai, conceda o pedido do coração deste teu servo, dando discernimento, sabedoria, compreensão, entendimento de todas as coisas, não somente a ele, a cada um de nós. Também a sua esposa, nossa irmã Leia, no seu local de trabalho, com saúde e forças para suportar a carga diária de trabalho que se inicia em mais um ano que o Senhor nos concede. Na resolução de cada dificuldade e de cada problema que possa aparecer e surgir na obtenção da permanência nesse país, o Senhor com certeza dará a vitória, e nós confiamos e nós cremos, porque servem a Ti também com alegria. O ir, o estar e o voltar também. O Senhor esteja abençoando esses jovens em todos os passos e concedendo
a tua presença na vida de cada um deles. A nossa irmã Luzinete, a qual o Senhor também tem nos concedido estarmos juntos, que o Senhor esteja abençoando igualmente, com todas as tuas bênçãos. O seu esposo, nosso irmão Alexandre Bonetti, aos seus filhos, e toda aquele lar, e todos naquele lar, a família do nosso irmão e pastor José Ronaldo, a irmã Santina, e demais familiares que estão em São Paulo, a irmã Janete, o seu esposo, o seu filho, a qual o Senhor tem abençoado, e que o Senhor restaure completamente a saúde e as forças ao nosso querido irmão Donizete, seu lar, sua família, seu local de trabalho, continua e permanece com eles também em todos os passos deste teu filho. Pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelo teu povo, que temos visto, temos contato em mais esta semana, as irmãs que estiveram conosco, ó Senhor meu Deus, nos acompanhando, ó Pai amado, nós te agradecemos, te pedimos a tua presença e cada um desses pedidos aqui registrados sejam para a honra, louvor e glória do teu santo nome, e o Senhor no devido tempo dará a solução. É no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos a tua presença e te agradecemos, ó Pai amado. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Também estivemos com duas irmãs que foram a primeira vez que nós estivemos juntos este final de tarde, e que o Senhor ali esteja abençoando também aquelas duas irmãs japonesas e que possam, né, ver através de nós aquilo que o Senhor pode fazer na vida delas também, porque é uma cultura bem diferente da nossa, e o nosso agir, o nosso falar e o nosso andar, né, que eles possam também tirar alguma coisa de bom, se é que temos alguma coisa de bom. Uhum. Amém. E assim, há também as duas irmãs que não puderam estar conosco, mas devido à idade, então deixamos ela na residência. E o nosso texto é mais para uma apresentação daquilo que nós fazemos a cada segundo domingo do mês. Então não é uma tradição, como eu disse, a Santa Ceia para nós deve ser algo muito importante. E existem alguns textos sobre a Santa Ceia do Senhor, e esses textos são encontrados nos livros de Mateus, Marcos e Lucas, que falam sobre a participação do Senhor Jesus na Santa Ceia. Como nós lemos no nosso texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante, o apóstolo Paulo diz: o que recebi do Senhor. Então, nós sabemos que ele não esteve em nenhuma Santa Ceia presente com o Senhor Jesus. Aliás, nesta época, ele perseguia ao Senhor Jesus e perseguia a Igreja de Cristo. Então, os textos que nós podemos encontrar e que os irmãos possam ler podem ser encontrados nos livros de Mateus, Marcos e Lucas, e não há nenhum relato no livro do apóstolo João. Tá? Então, o significado desses textos, eles, não somente desses três que eu mencionei, nem mencionei os capítulos, mas estão nesses três evangelhos, então eles relatam o passado, o presente e o futuro. Então, a Santa Ceia, para nós, representa e tem um significado sobre o passado, o presente e o futuro. Então, o culto de Santa Ceia é um culto que celebra e honra o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ver o que eu quero dizer com passado, presente e futuro. Então, o passado significa o quê? O Senhor Jesus disse em memória. Então, você tem memória do futuro? Não. Não. Você tem memória de agora? Não. Se traduz em memória de algo que já se passou, que ficou no passado. Então, em memória significa, é uma lembrança da morte de Cristo para
a redenção do cristão. A morte de Cristo para a redenção do cristão. Eu participo da Santa Ceia para me lembrar disso. Do pecado e também da condenação eterna. Então eu tenho que me lembrar que eu sou pecador e que eu também fiquei salvo da condenação da vida eterna separada do nosso Deus. Então, isso o Senhor Jesus nos permitiu estarmos juntos com o nosso Salvador, com o nosso Deus, com os irmãos, e isso, então, é algo que o Senhor Jesus nos concedeu. Então, por quê? Porque Ele nos comprou para o nosso Deus e Pai. Então, pertencemos a Ele. E Ele, como aquele que nos comprou, Ele tem um cuidado muito especial para com cada um de nós. Então, através da Santa Ceia, nós somos, mais uma vez, confrontados, não é confortados, confrontados com a morte salvadora de Cristo e do seu significado redentor para as nossas vidas. Então, a morte do Senhor Jesus foi salvadora para você e para mim, para todo aquele que crê. E Ele é o redentor para as nossas vidas. O sacrifício do Senhor Jesus é salvador, é remidor e é redentor. Então, a morte de Cristo deve ser, com certeza, a nossa motivação principal. A morte do Senhor Jesus na cruz deve ser a nossa principal motivação contra cair no pecado e nos afastar de tudo que não agrada a Deus. Então, eu vou me afastar do pecado, por quê? Porque eu quero agradar a Deus. Não é porque o pecado é ruim. Aliás, o pecado parece bom no começo. Mas isso vai fazer o quê? Eu vou me lembrar na Santa Ceia de que eu não devo cair no pecado. Muitas vezes pecamos, sim. Continuamos pecadores? Também sim. Mas de uma forma diferente. Então, nós também participamos da Santa Ceia para nos lembrar que nós devemos nos afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, a Santa Ceia é ato de ação de graças. Devemos dar graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus pela salvação de Deus, que nos concedeu o seu único e amado Filho, e também todas as suas bênçãos através de Cristo na cruz. Ou seja, a salvação de Cristo Jesus é um dos benefícios que nós temos após crermos na salvação que há em Cristo Jesus. Então, a salvação de Deus é bênçãos de diferentes formas. Não é apenas a certeza da vida eterna. Existem mais. Então, nos lembrando disso. No presente, o presente significa o quê? A Santa Ceia do Senhor é um ato de comunhão com Cristo. Voltando a ter comunhão com Cristo. Renovando a comunhão com Cristo. E também da participação nos benefícios que a morte do Senhor Jesus nos traz. Então, esse é o presente. Ela nos traz. Ela não vai trazer no futuro porque eu não sei aonde eu vou chegar. Então, é para o presente. E também a Santa Ceia é para termos uma comunhão com os outros membros do corpo de Cristo, independente da sua denominação a qual ele pertence, da denominação a qual ele frequenta. Não é? Para ter comunhão. Não apenas uma união, uma reunião superficial. Para termos comunhão com os outros membros do corpo de Cristo. Então, a Santa Ceia é também
o reconhecimento e proclamação da nova aliança de Deus para conosco. Foi o que ele disse. Então, este cálice é a nova aliança. Então, nós temos que reconhecer que, através daquele ato que representa o sangue de Cristo, através daquele suco de uva, que para nós representa o sangue de Cristo, porque ele disse que era para, ele nos ensinou que era para todas as vezes que beberdes deste cálice, então, anunciai a morte do Senhor até que venha. Mas aquele cálice é a nova aliança, o meu sangue, disse o Senhor Jesus. Então, a Santa Ceia é um reconhecimento e proclamação. Eu tenho que falar da nova aliança de Deus para conosco, pela qual os cristãos reafirmam o senhorio de Cristo. A Santa Ceia, eu reafirmo que Cristo Jesus é o meu Senhor. E também do meu compromisso de fazer totalmente a sua vontade. Eu tenho que reafirmar publicamente. E como eu reafirmo publicamente? Uma das formas é essa. Eu posso sair na rua proclamando, mas se eu sair em português, aqui onde eu moro, ninguém vai entender nada. Mas nós fazemos, e esse nosso ato é para confirmar que Cristo Jesus é o nosso Senhor, ou seja, estamos debaixo do senhorio ou da autoridade dele, e também o nosso compromisso de permanecer fazendo totalmente a sua vontade, o que muitas vezes eu não faço. Porque o pecado ainda permanece em cada um de nós. E também nós devemos, através da Santa Ceia, perceber que nós devemos permanecer leal a Deus e de resistir ao pecado. Então, para eu resistir ao pecado, eu dependo do Espírito Santo, que o Senhor nosso Deus enviou por Cristo Jesus. Então, o Senhor Jesus disse que nos deixaria o Consolador vindo do Pai, e é o que nós temos. Então, esta é a forma de você e eu podermos resistir ao pecado. Não é de mim mesmo, que eu não consigo mesmo. Não sei se você consegue, eu não consigo. Então, resistir ao pecado, cada vez mais próximo de Jesus, o pecado vai ficando cada vez mais longe. Cada vez mais próximo do pecado, o Senhor Jesus cada vez mais longe. Então, esta é uma das finalidades da nossa reunião da Santa Ceia. E, terceiro, o futuro significa: a Santa Ceia é uma antecipação da ceia que participaremos no reino de Deus, quando todos os salvos estarão com o Senhor. Porque o Senhor Jesus disse que nós participaremos até que ele, uma outra vez, venha a participar da ceia juntos no céu. Então, isso é uma antecipação da nossa certeza, da nossa confiança, da nossa fé, e participaremos no reino de Deus, junto com o Senhor Jesus, igual ele fez naquela mesa, naquela noite. Então, quando todos os salvos lá estarão com o Senhor. Então, isto é algo futuro. Mas esses significados, presente, passado e futuro, e o significado de cada um deles, somente vão se tornar efetivamente, ou seja, vão ser efetivos, se cada um de nós nos apresentarmos diante do Senhor com verdadeira fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, vamos orar agradando ao Senhor. Vamos ter fé que Ele pode fazê-lo. Os irmãos aqui fizeram os seus pedidos. E você fez o pedido só porque eu pedi para fazer? Não, é porque você tem fé que Ele, o Senhor, pode fazê-lo. Eu não posso fazer nada. Então, oração sincera e com fé. Não precisa ficar orando meia hora. Mas, e principalmente repetidas vezes, mas uma oração sincera,
confessando, renovando o nosso compromisso com Deus e com a sua palavra. Para quê? Para, de uma forma ou de outra, cada vez mais fazermos a vontade de Deus. Se eu fizer, cada vez mais eu não fizer a vontade de Deus, isso vai me levar a me afastar do Senhor. Não é Ele que vai se afastar de mim, é sempre eu que me afasto dele. Porque Ele disse que estaria presente até a consumação dos séculos. Então, Ele está presente. Eu aqui, devido ao pecado, assimilado bem suavemente, bem sutilmente, pode nos levar, então, a se afastar do Senhor, porque não estamos andando segundo a vontade de Deus. Por isso, necessitamos e carecemos de participar da Santa Ceia. No versículo 24 e 25, ele diz: meu corpo e meu sangue. Então, meu corpo se refere ao corpo de Cristo pregado na cruz. E meu sangue se refere ao sangue de Senhor Jesus derramado na cruz. Esse é 1 Coríntios, é o versículo 24 e 25, é do texto, continua no texto, do 23 ao 29, né, que nós lemos, um texto meio longo. Então, do 24 ao 25, ele diz: tomai e comei, este é o meu corpo. Pois ele diz: tomai e bebei, este é o meu sangue. Então, se refere a que corpo? O corpo de Cristo agora? Não. O corpo de Cristo quando pregado na cruz do Calvário. E aquele cálice, para nós, se refere ao sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, quando Cristo pegou o pão e disse: esse é o meu corpo, ele disse o quê? Ele disse que aquele pão representava o seu corpo. Não é porque lá está escrito: esse é o meu corpo, então ele tirou algum pedaço de algum lugar que ninguém viu? Não. É que ele disse que aquele pão representava o seu corpo, que iria, ainda não estava, mas iria ser crucificado. E o cálice representava o sangue de Cristo, que iria ser derramado na cruz do Calvário. Para quê? Para realizar a nova aliança. Por isso que ele falou: esse cálice representa o meu sangue. Havia derramado? Não. Sangue derramado na cruz do Calvário, para realizar a nova aliança, uma aliança eterna, e não haveria necessidade, e não haverá uma necessidade de uma nova aliança. Essa é perpétua, é eterna. Então, comer o pão e beber do cálice significa o quê? Aceitar e também proclamar os benefícios da morte sacrificial, da morte em meu lugar, no nosso lugar, da morte do Senhor em nosso favor. Então, isso que quando eu, você e todo cristão comer o pão e beber do cálice, significa que nós temos que aceitar. Ou seja, significa que nós aceitamos e proclamamos todos os benefícios que advêm da morte do Senhor Jesus. No versículo 27, ele diz: quem é que participa da Santa Ceia indignamente? Aquele que participa da ceia indignamente. Que será? Quem será que participa da Santa Ceia indignamente? Então, todo aquele que participa com quem é? É todo aquele que participa com indiferença. Ou seja, nada, ele só está participando de um ritual. Ele só veio ali na igreja para participar só e sai da mesma forma como entrou, aparentemente. Mas, se ele estiver com indiferença, ele come e bebe, ele participa para a sua própria condenação. Ou então aquela pessoa que, pensando em si mesmo, egocêntrico, como aqueles dois que foram orar e um orou egocêntrico. Eu não sou igual a esse meu vizinho aqui, que faz isso, faz aquilo, ou seja, bebe, fuma, etc e tal, que ele não falou isso.
Ah, eu não, eu também aqui eu faço isso, eu pago tudo que é necessário, eu não dou calote, pendura, amanhã eu pago. Então era só eu. Não, Santa Ceia não é para isso. Então, não é egocêntrico, e sim cristocêntrico. Então, ou com espírito de reverência. Isso aí, Santa Ceia não, né, não vale nada. Ok, então aí é irreverência. Ou também sem qualquer desejo ou intenção de deixar o pecado, a pessoa está participando da Santa Ceia, mas depois da Santa Ceia vai saber o que ele vai fazer. Ele não tem desejo nem intenção de deixar o pecado e aceitar a graça salvadora com seus benefícios e obrigações. A graça é salvadora, a salvação é pela graça, é salvadora, sim, mas todos nós gostamos de participar dos benefícios e muitas vezes esquecemos das obrigações que advêm da nossa filiação a Cristo Jesus como filhos. Então, os que participam da Santa Ceia do Senhor de forma indigna, eles são culpados de crucificarem imediatamente. Eles são culpados de crucificarem a Cristo Jesus e imediatamente ficam sob julgamento e retribuição de Deus por esse pecado. É o que está escrito lá. Então, ser culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor significa o quê? Ser responsabilizado por sua morte. Então, isso é algo que deve ser muito bem pensado. Por isso que ele diz: aquele que não quiser participar é melhor que não participe, né? Para que não possa ser condenado. Então, ficar atento àquilo que eu tenho feito, aquilo que eu penso que é o meu pecado. Então eu tenho que retroceder. Isso, eu tenho que examinar. Então, o versículo 32, o propósito do julgamento do Senhor, que está no versículo 30, que ele fala sobre o julgamento. Então, qual seria o propósito do julgamento do Senhor? Para que ele nos julga? É para que nós mesmos não sejamos condenados eternamente com o mundo. Não tem nada a ver com salvação. Então, ser condenado com o mundo é porque o Senhor nos dá este julgamento, ele nos dá, na verdade, uma oportunidade, mas esse propósito do Senhor está bem escrito e bem detalhado nesses versículos. Então, esse propósito do Senhor Jesus, do nosso Deus, é um propósito misericordioso. Então, é válido para todos os que se arrependem e julgam-se a si mesmo corretamente. Então, ele julga, ele não é condenado, por quê? Ele se julgou a si mesmo corretamente. E como é que eu me julgo corretamente? Já vou falar daqui a alguns minutos. Então, esse propósito do Senhor, e em todos os propósitos do Senhor, é para que nós encontremos a salvação, ou depois, quando encontramos a salvação, é para que nós permaneçamos na salvação, para não nos afastar. Não é para deixar eu me afastar, que o Senhor nos corrija ou para nos destruir. Todas as vezes nós escutamos isso de algum pregador, e é uma verdade. Então, nesses versículos, encontramos todos os detalhes necessários para entendermos corretamente tudo o que precisamos saber sobre a Santa Ceia do Senhor, que em inglês chama comunhão, traduzido por português. Então, é um ato de comunhão, Santa Ceia. E para que possamos ter um resumo daquilo que estão nesses versículos,
em resumo, nós devemos entender que ter pecados inconfessados no coração e na vida. Eu tenho um pecado que eu não confessei. Para quem? Não vou falar o nome dele, que muitas vezes existe por aí. Não, eu não tenho que confessar nem para minha esposa, nem ela para mim, nem para o meu neto, nem o meu neto para o meu pai, para o meu filho, etc. Então, eu tenho que confessar a Deus. Ele sabe? Sim, ele sabe. Mas se eu não confessar, aí eu já estou fazendo errado. Então, ter pecados inconfessados no coração e também na vida. Ou seja, pecados que ninguém sabe, mas que o Senhor sabe, eu tenho que falar para ele. E algum tipo de pecado que cometemos no nosso ir, no nosso local de trabalho, no nosso voltar. Então, esse é um dos fatores que nos leva a participar da Santa Ceia indignamente. É ter pecados. E aqueles de participar sem reconhecer o corpo de Cristo, pensando que aquilo é uma tradição, é uma coisa igrejeira ou é algo desse tipo. Não, é uma ordenação do Senhor Jesus. Está bem clara nesses versículos. Então, se participamos indignamente, nós ofendemos ao Senhor Jesus Cristo e tratamos o seu sacrifício e morte como algo sem valor, que é o que está escrito. Então, sem reconhecer, sem ter discernimento, sem algo que não é sem a devida importância. Obrigado. Então, o que para os ímpios é normal agir assim. Para eles agir assim, se pode ofender ou não vai ofender o Senhor, para eles não tem isso. Não estou dizendo que o ímpio participa da Santa Ceia. Mas para ele é normal, então, agir desta forma. Ou seja, não tratando, ele sabe, ele ouviu dizer que Cristo Jesus morreu na cruz em favor dele, mas para ele isso é o quê? Algo irrelevante. Não, deixa, amanhã eu vou escutar você, amanhã eu vou aceitar Jesus, ele fala. Eu também fiz isso muitas vezes, não posso condenar ninguém. Então, quando nós deixamos de nos examinar corretamente e atraímos a condenação divina sobre a nossa vida. É o que está escrito. Então, aquele examine-se, pois, cada um a si mesmo. Então, quando nós agimos assim, quando nós nos examinamos corretamente, e como é que eu vou me examinar corretamente? Debaixo da palavra do Senhor. Essa é a minha referência, essa é a minha bússola, esse é o meu guia. Então, quando nós agimos assim, isso é uma evidência de que, quando a pessoa age e deixa de se examinar corretamente, isso é uma evidência de que essa pessoa não tem o devido discernimento. Por isso que está escrito sobre esta palavra discernimento, entendimento, compreensão, ou uma palavra semelhante. Então, quando a pessoa não se examina corretamente, é porque falta o quê? Discernimento para ela. E aí, então, ela está sujeita, ela atrai para si a condenação divina sobre a vida dela. Então, nós podemos ver que Deus castiga aos seus filhos, segundo está nesses versículos, por isso há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. De onde ele está falando? Do pessoal do bar da esquina? Não, ele está falando para os cristãos da igreja de Corinto. Então podemos ver que Deus castiga os seus filhos com doença e morte, quando participam indignamente da Santa Ceia do Senhor. Alguns dizem que é morte espiritual, o que é pior ainda, não? Do que a morte física. Então, é sempre bom lembrar, desse muito que dormem, existem diferentes interpretações, ou esqueci a palavra exata. Mas, quando nós nos examinamos à luz da palavra de Deus, aí sim, nós veremos o quê? As nossas falhas, nossos pecados, nossos enganos, nossos erros.
as nossas ofensas. E aí o que fazemos? Só ficamos cientes de que nós temos pecado? Não. Quando nós nos examinamos à luz da palavra de Deus, nós veremos, se creio que todos, não? Se não tem uma falha, tem um pecado. Se não tem um pecado, tem alguma falha. Então nós podemos e devemos confessá-los a Deus e abandoná-los. E então receber a purificação imediata do Senhor. Então, quando eu cometer algum pecado, amanhã é a Santa Ceia, e eu cometi um pecado hoje, ou a Santa Ceia à noite eu cometi algum pecado de manhã, eu não posso esquecer de, antes de participar da Santa Ceia, de me preparar no culto da Santa Ceia. O culto já começou e eu estou me preparando, eu já tenho que estar, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu fiz isso, mas eu não queria, mas aconteceu isso, então eu tenho que confessar. Ele sabe, ele já viu, ele já é onisciente de eternidade em eternidade, mas eu tenho que confessar. Por isso que o Senhor Jesus disse, aquele que confessar o meu nome, não é aquele que guardar para ele e ficar de boca fechada, tem que confessar. Então, aqui também. Então, se nós tivermos alguma falha, algum defeito, alguma falta contra o nosso próximo também, eu tenho que confessar na minha oração antes de participar da Santa Ceia. E abandonar, deixar de fazê-lo, para que na próxima Santa Ceia não precise orar de novo. Não que ele não vá perdoar, mas é melhor abandonar o pecado. E então, desta forma, nós receberemos a purificação imediata do Senhor através desse ato que para nós é muito significativo. E cada um de nós possa ter compreendido, desculpa, eu corri um pouco, mas são algumas informações que eu obtive e de que nós devemos ter sempre em mente. A irmã Mirko quer... Complementando, irmãos, com fé, né? Então, o que tiver em casa, um pedaço de pão com fé, com certeza de que é o pão, que representa o corpo de Cristo, e o suco de uva, né? Qualquer suquinho de uva, assim, pacotinho, do 24 horas, também serve. Então, com fé, representando o sangue de Jesus. Então, cada segundo domingo do mês, os irmãos, se puderem, realmente providenciar o pão e esse suco de uva, né, não alcoólica, não pode ter álcool. Então, isso representa o sangue e o corpo de Jesus, né? E mais uma coisa que eu gostaria de pedir perdão, principalmente para o meu marido, quando perdemos um ente querido da família, nunca fala Feliz Ano Novo, sabe, no Japão. Não fala. Tá vendo? Fala. Kotoshi yoroshiku onegai shimasu. O que é? É igual. Não. Kotoshi mo yoroshiku onegai itashimasu. Akemashite omedetou Akemashite omedetou gozaimasu e Feliz Ano Novo. Kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu quer dizer, eu agradeço. E esse ano, Ora sim, só o senhor Nishimura sabe. Me suporta, por exemplo. Isso, é. Me suporte. Isso, é mais ou menos assim, agora eu lembrei. Assim. Então você... não fala Feliz Ano Novo, por exemplo, né? Sabendo que perdeu um ente querido, um pai, a mãe, ou, né, no caso do nosso irmão também, não, o nosso irmão Nishimura. No caso do Roberto, sabendo disso, não se cumprimenta, só fala Então, eu recomendo esse ano. Vamos ver o que o irmão Nishimura tem para falar daqui a pouco. Então, vamos aqui orar ao Senhor. Nishimura perdeu um irmão, né? Isso. Né? Então, não pode... Vamos ver o que ele tem. Né? Então, vamos orar para encerrar. Nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, que o Senhor nos dê saúde e forças, entendimento, sabedoria, compreensão plena da Tua Palavra para a nossa vida, para o nosso viver diário, e que possamos estar sempre participando do corpo e do sangue de Cristo Jesus, em memória desse sacrifício maravilhoso, santo, sublime,
para com cada um de nós e para com todos aqueles que creem em Cristo Jesus como suficiente Senhor e Salvador. Pedimos a tua presença abençoando cada servo, cada serva, cada um dos nossos irmãos que nos estão nos vendo neste momento, para mais uma semana na tua presença, do teu cuidado, da tua proteção, do teu livramento, concedendo saúde e forças. É no santo e precioso nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós te agradecemos e te pedimos a tua presença santa em cada uma dessas vidas. Ser com cada um dos teus servos, por amor e em nome de Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai, e a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus, Deus querido, Deus amado, Deus, esteja com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.